Então vamos lá, né? Recapitulando então as 8 etapas da jornada do herói, para que você possa usufruir desse conhecimento sempre que sentir necessidade de ter um reforço. A primeira etapa é o chamado, né? Normalmente o chamado ele tem duas formas para você sentir esse chamado. Sempre tem um evento, sempre vai ter um evento. O chamado é uma perturbação na sua vida que alguém coloca. Sempre tem uma figura, sempre tem um alguém, né? O que a gente fala o destino, né? Mas sempre tem uma figura. No programa Crie Seu Caminho, essa figura foi a minha presença aqui, a minha presença da Lari, que te chamamos para um mini curso. Então nós influenciamos, nós perturbamos a sua a sua existência, a sua rotina, o seu dia a dia, e nós fizemos então esse evento que simboliza o seu chamado. Existem dois tipos de herói. Existe o herói que está tranquilo na sua vida, segue sem problema algum, né? Como eu usei o exemplo do príncipe Siddhartha, né? Que ele é um príncipe, está tudo bem, não tem nada, está lá tranquilo, vivendo no seu castelo, com todas as mordomias. E você tem o herói que ele já sente um incômodo muito grande em relação à vida dele. Ele se sente deslocado. Ele sente que ele não faz mais parte, aquele mundo que ele habita não encaixa para ele. Ele já tem um sentido de incoerência existencial, ele já se sente desintegrado, né? O que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, ele não sente que isso está alinhado, né? Provavelmente, às vezes isso acontece na nossa vida real, né? Um emprego que você sente que não é mais, não te alimenta mais, às vezes um relacionamento, que às vezes você sente também que você não está conseguindo se desenvolver ou evoluir ou manter a sua integridade. Outros exemplos de eventos que podem acontecer não controlados, mas que te perturbam e te tiram da sua zona de conforto e te colocam na jornada, pode ser uma oportunidade, né, que aparece para você. Por exemplo, o programa Crie Seu Caminho foi uma oportunidade que apareceu para você. E você decidiu entrar e abraçar essa oportunidade para fazer a sua jornada de transformação. Pode ser uma doença, pode ser uma demissão, né? Você foi demitido, e isso também é um gatilho para você começar a sua transformação. Um evento que eu tive na minha vida para começar a jornada do herói foi uma fotografia. Uma fotografia. Quando eu trabalhava em banco de investimento, eu já não sentia, já não estava feliz, já não estava legal, já estava sentindo essa perturbação. Eu era esse segundo herói, né? Que já se sente deslocado, já se sente peixe fora d'água, mas não sabe muito bem o que é isso, ainda não tem isso de forma consciente. Para mim, a minha perturbação, o meu chamado, o evento que me tirou dessa zona de conforto e me colocou na minha jornada foi uma fotografia. Eu fui passar férias na praia, e quando eu voltei e olhei uma foto minha na praia, eu olhei e falei, meu, quem que é esse cara? Eu não me reconheci. E quem que é esse sujeito aqui, apagado, triste, fisicamente não tá legal? Eu olhei e falei assim, não, isso não pode ser, eu não aceito isso, eu não quero ser essa pessoa, né? Eu preciso mudar. Eu senti dor, eu senti incômodo, eu falei, eu preciso mudar, não posso. Se eu continuar nessa trajetória, eu vou me arrebentar, eu vou me destruir, isso não vai dar certo. Eu estou indo para uma trajetória de autodestruição. Então aquela fotografia foi o meu chamado. Às vezes uma fotografia pode ser o seu chamado. Um evento mínimo, mas é aquela gota d'água, é a gotinha d'água que faz transbordar e te coloca, te fala, essa dor eu não quero mais, né? Exemplos de heróis em que a gente vê isso é o Luke Skywalker. Eu gosto muito de Guerra nas Estrelas. O Luke Skywalker, ele não quer ser um fazendeiro, ele sente que a vida dele não é trabalhar na terra, não se encaixa ali, ele se sente mal. Ele quer ser um piloto de caça, ele quer ter umas aventuras estelares, né? Então ele sente essa perturbação até que vem um evento que chega uma mensagem para ele, e aí isso impulsiona ele para buscar o que está atrás dessa mensagem. O que eu posso encontrar aqui? Qual que é a aventura que eu posso entrar com essa perturbação que chegou na minha vida?
E o herói, ele pode resistir ao chamado. Muitas pessoas, e normalmente é mais comum você resistir ao chamado na vida real do que nas lendas, nos mitos e nas histórias. Raramente nas histórias você vê algum herói resistindo ao chamado, mas na vida real é bem comum, nós resistimos muito ao chamado. E isso está muito ligado às nossas resistências, até o próprio desconhecimento, a nossa própria inconsciência desse processo. Se você tem consciência, como você está tendo a partir, né, desse programa, do que podem ser os chamados na sua vida, você fica esperto, você fica ligado. Assim, opa, a vida está me chamando, alguma coisa tem aqui. Isso é uma boa oportunidade para eu me desenvolver, uma boa oportunidade para eu crescer. Então você fica ligado. Mas, para as pessoas que estão inconscientes, desconhecem esse processo de transformação que nós passamos, todos nós passamos, é possível que haja a resistência. E o que acontece quando você tem a resistência? Normalmente você não aceita o chamado, né? Quando você não aceita o chamado, é questão de tempo. Esse chamado é questão de tempo, ele vai voltar mais forte. Ele vai vir mais forte e pode vir de uma forma muito mais dolorosa e desagradável do que o primeiro chamado. Eu vou te dar um exemplo. Lembra do meu chamado, que foi a fotografia, né? Que eu olhei a fotografia e falei, olha, se eu continuar nessa rota aqui, isso aqui vai dar errado. Qual que poderia ter sido o meu segundo chamado se eu ignorasse esse sentimento que eu tive, essa perturbação que eu senti? Poderia ter sido um colapso por estresse, né? Eu poderia receber meu segundo chamado na cama do hospital, né? Depois de levar o meu corpo, o meu físico, o meu psicológico ao limite, não ouvir que eu deveria fazer uma mudança, uma transformação e receber esse chamado de uma forma muito mais dolorosa e perigosa para a minha própria vida. Eu já vi pessoas passarem por isso, pessoas do meu círculo de amizades que desmaiaram no trabalho, chegaram a desmaiar no trabalho, tiveram colapsos de estresse e a partir daí foram buscar algum tipo de ajuda, de apoio para fazer a transformação na sua vida. Então, é importante, é um privilégio que você está tendo de conhecer esses sinais, entender esses mecanismos, para que você possa sempre antecipar a sua jornada do herói, para que você possa, na verdade, até criar jornadas do herói, né? O que a gente fala é que existem dois tipos de mudança, dois tipos de movimentação, de transformação. Uma é a mais comum, ela é impulsionada pela dor, né, que a gente sempre fala, alguma dor, a crise existencial do herói, aquela insatisfação, aquela falta de integridade, de alinhamento interno. Então, essa dor te joga para um movimento de mudança, porque você não quer ficar na dor, né? Então, a dor, na verdade, você transmuta essa energia em força de transformação. Provavelmente, você começando a sua jornada com a gente hoje, você muito provavelmente está sendo impulsionado por essa dor. A segunda força que pode te impulsionar para uma jornada de transformação, que é mais difícil de você conseguir, mas que é bem mais benéfica, né? Você não vai ficar na dor, mas que requer uma consciência, que requer que você já tenha vivido a sua jornada do herói pelo menos uma vez de forma consciente, para você perceber isso e antecipar e, de certa forma, manipular a sua jornada do herói, é através do prazer, né? Você já enxerga lá na frente a oportunidade. Você fala, caramba, esse caminho vai me fazer bem, essa mudança pode ser legal. E aí você é impulsionado pelo prazer, pela vontade de fazer. Por exemplo, a jornada do herói que eu comentei, que eu e a Lara estamos fazendo, uma viagem pelo Brasil para fazer uma transformação pessoal, ela é impulsionada pelo prazer. Nós vamos criar um projeto, né? O que a gente pensou? Vamos criar um projeto que nos energiza, que usa os nossos talentos, usa os nossos valores, que impacta outras pessoas e também vai ser a nossa jornada de transformação, porque as experiências que nós vamos ter, os desafios que nós vamos encontrar, nos colocarão ao final dessa jornada em outro estágio de desenvolvimento. Mas o que impulsionou esse movimento foi a busca pelo prazer.
né? Foi a busca por fazer uma coisa, um projeto que acende, que usa o máximo do nosso potencial e não uma dor, não uma perda, não uma insatisfação, um incômodo, tá? Então, aprofundar o conhecimento e viver a sua jornada do herói é importantíssimo para que você possa criar, inclusive você pode criar o seu gatilho para viver, o seu chamado, né? Você pode criar o chamado, você pode criar o seu evento de transformação, que não precisa ser pela dor, pode ser pelo prazer, né? Eu tive um gatilho pela dor, a fotografia. Depois, hoje, eu criei um gatilho pelo prazer, que é o projeto Moporã na Estrada. Quando você atingir esse tipo de brincadeira com a vida, você está navegando empoderado. Você está no controle da sua vida, que nós falamos. Você está empoderado, você tá com as rédeas, você está pilotando o seu próprio avião. Você fala para você mesmo, chegou o momento de sair do meu momento de descanso, que é super importante, é necessário, é a maior parte da vida. Nós passamos aqui num estágio de estabilidade, vamos assim dizer, e você fala assim, não, agora eu quero criar um momento de transformação. E aí você estrutura isso, e você vai aprender as ferramentas para fazer isso, você estrutura para que essa jornada seja a mais proveitosa possível e mais transformadora possível, né? O Moporã na Estrada, nós criamos uma estrutura, né, para fazer isso. Claro que tem muitos desafios, enormes desafios. A gente não controla tudo, tem um monte de coisa que vai acontecendo e que a gente vai lidando. É a jornada do herói, faz parte, são os desafios. Se você não tem isso, não é uma jornada do herói, não é uma jornada de transformação. Mas você sabe lidar com cada uma das etapas, cada um dos elementos. Então, depois que você fez o chamado, vem a segunda etapa da jornada do herói, você aceitou o chamado, então a segunda etapa você recebe a ajuda, né? É quando surgem os mentores, quando surgem as figuras, os anciões, né? Nas histórias tem os anciões, os mestres, aquelas figuras com mais sabedoria, com mais experiência, que vão te ajudar, que vão te dar os caminhos. O que isso simboliza? Você provavelmente já ouviu falar daquela expressão que o universo conspira, né? Quando você se abre para a vida, o universo conspira, o universo traz abundância, o universo te ajuda. É exatamente isso que acontece. A fase da ajuda é isso. Você aceitou o desafio, ou seja, você saiu daquela sua armadura, da sua proteção, da sua zona de conforto e você se abriu para a vida. Você vai explorar um mundo mágico, né? Você vai, o Frodo entrando na Terra-média, o Luke Skywalker indo para o espaço sideral, Harry Potter vai desbravar Hogwarts, e tudo vai, ou seja, você abriu, você entrou numa zona de exploração de si mesmo e depois de exploração do mundo, mas você abriu uma exploração de si mesmo. Quando você abre para a vida, é esse momento em que você já ouviu, com certeza já ouviu essa expressão, que o universo conspira. O universo, então, vai tentar te ajudar para fazer isso. E isso vem representado na figura dos mestres, dos anciões, dos mentores, né, que é o papel que eu e a Larissa vamos fazer com você nesse processo de transformação. Você está recebendo ajuda. Você fala assim, beleza, eu vou. Então tá bom. Então agora recebe a ajuda para que você possa seguir essa jornada.